Ok, gravando? Então vamos lá, gravando. Boa tarde, meus amados irmãos e irmãs teosofistas, assim como eu. Boa tarde para os meus irmãos e irmãs que são de outras ordens e prestigiam esse canal. Mesmo o foco sendo teosofia, eu também faço parte de outras ordens. Estou feliz por ter vocês aqui. Boa tarde para os meus irmãos e irmãs que são de religiões, ou seja, pessoas que frequentam igrejas e assistem o canal com o intuito de entender esses fenômenos que fazem parte da vivência de vocês, na religião de vocês. Inclusive hoje eu vou falar por experiência própria sobre isto. Boa tarde para você, meu irmão cientista, parapsicólogo que fica em instituto estudando para conseguir comprovar fenômenos ou então comprovar que existe uma farsa, que existe um engano em alguma coisa que as pessoas acreditam, bem como boa tarde para os meus irmãos e irmãs curiosos, para essas pessoas que são futuros ocultistas e que procuram um lugar de qualidade, com informação confiável para estudar. Esse canal é para todos vocês. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Tarsis Braga. Eu faço parte de algumas ordens iniciáticas. Eu trabalhei durante muito tempo na área sacerdotal de diversas religiões. Atualmente, eu estou estudando um curso que vai levar 8 anos. Eu estou no quarto, que é fornecido por uma dessas grandes religiões, que é uma religião bastante expressiva, porém polêmica no nosso país. Faço parte de 2 institutos de parapsicologia, então assim estudo muito dentro e fora do contexto religioso, iniciático, esses fenômenos, e agora estou caminhando para conseguir ser formado, ter ensino superior de forma regular no assunto, ou seja, extremamente apaixonado por todos os assuntos que eu trago no canal, extremamente apaixonado por ocultismo. Acredito que como todos vocês que me assistem são. Agora que fomos apresentados, sejam bem-vindos ao meu escritório, sejam bem-vindos a este tema. Para você que está me conhecendo agora, já se inscreve no canal. Para você que já assiste os vídeos do irmão Tarsis há bastante tempo e ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever, fortalece essa fraternidade que nós construímos, marca a sua presença dentro dela. Deixem o like não só nesse vídeo, gente, mas eu costumo dizer que meus vídeos anteriores têm muito conteúdo sobre ocultismo, muita coisa boa, todos eles. Então foi num outro vídeo, assistiu? Like nele também. Assisti um vídeo do irmão Tarsis, esqueci dessa parte de deixar like, estava tão entretido estudando, anotando, que não coloquei. Volta lá, coloca o like para mim, comenta para mim o que você achou das aulas, comenta para mim se ela fez alguma diferença na sua vida pessoal, sabe, aquilo que você conseguiu praticar, aquilo que você não conseguiu para eu poder te ajudar. Por fim, não deixem de compartilhar, de me ajudar a fazer essa força para que existam mais pessoas como você e eu aqui dentro do canal. Pessoas que gostam de estudar, que gostam de praticar, que dedicam as suas vidas, ou pelo menos boa parte delas, a aumentar o seu conhecimento e se fortalecer espiritualmente. Tragam para o nosso canal. Para quem quiser ter uma relação mais estreita, também pode me seguir lá no Instagram, @tarsisnefri, com PH e M no final. Então, gente, vamos começar o vídeo de hoje. Como eu costumo fazer, eu sempre puxo aquele fio de prata da meada, sabe, sobre o vídeo anterior. E no vídeo anterior eu estava tratando sobre religiões abertas, inclusive, que nos dias de hoje ainda praticam a abjuração.
falei sobre o catolicismo, sobre o que é a fé católica, o que é um católico praticante e um não praticante. Inclusive, gente, hoje, neste vídeo, eu vou pedir uma colaboração de vocês. Todos sabem que eu não sou youtuber, eu não sou editor de vídeo, eu gravo esses vídeos para vocês no tempo que eu tenho, porque eu trabalho bastante, sou autônomo, não mando ainda nos meus próprios horários, então assim, quando eu tenho um espaço livre eu gravo. E hoje aconteceu do quê? Eu preciso gravar porque pode ser que eu não tenha um espaço livre. Mas como vocês devem estar ouvindo, uma horda de profanos de repente apareceu na casa dos vizinhos. Eles estão jogando algum jogo, eu acredito que não seja truco, porque ninguém tá falando nada de jargão de truco, eu conheço o jogo. Estão bem felizes jogando, mas estão fazendo um barulho absurdo. Então, colaboração número 1, como é que você pode ajudar o irmão Tarsis? Não liguem. Eu vou continuar transmitindo a aula, mesmo com essas pessoas de fundo, e eu não vou ter como editar, não vou ter como tirar eles. Segundo, se você é meu inscrito, lembra sempre disso. Não é errado você curtir um som pesado. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de rock and roll, de metal, de coisas que são mais agressivas de escutar. Mas, pô, gente, fone de ouvido. Sabe, não é errado você gostar de um jogo de futebol, mas maneira na sua comemoração. Pode ser que seu vizinho está estudando, seu vizinho está gravando um vídeo, seu vizinho está dando uma aula online e você não sabe. Se você vai se divertir, maneira no seu barulho, entende? Principalmente se for um dia regular, que você sabe que não é um final de semana, não é um horário tão comum, ninguém precisa te lembrar desses conceitos. Isso é coisa que faz parte da educação. E a educação não é um conhecimento iniciático. A educação é uma coisa que qualquer um de vocês podem ter. Então, dado o recado, eu peço a colaboração de vocês. Mantra, meditação, vou fingir que não estou ouvindo e vou continuar ministrando a aula para vocês, ok? Então, meus amados irmãos e irmãs, seres humanos ou híbridos, dando continuidade, sobre os lugares onde a abjuração é ensinada, bem como praticada, chegamos aos Mormons. Sendo assim, vamos aprender sobre a Igreja Mórmon. Eu começo essa aula esclarecendo um mito que assombra muitas pessoas até os dias de hoje. Ou seja, sempre que eu vou palestrar, sempre que eu estou num instituto, é comum, muita gente pergunta isso para mim. E esse mito é: irmão, a Igreja Mórmon é da maçonaria e todos os frequentantes são maçons? A resposta é não. A Igreja Mórmon não tem nada a ver com a maçonaria. Saibam disso. Ou seja, tal como acontece em toda religião, podem haver maçons entre os fiéis, mas isso não é uma regra. Então assim, gente, você vai achar um maçom na Igreja Católica, você vai achar um maçom na Congregação Cristã do Brasil, você vai achar um maçom na Universal do Reino de Deus, você vai achar um maçom em todo lugar. Até em religiões, por exemplo, que tem aquele cunho mais africano, aqueles cultos mais afros, vocês vão achar maçons. Tem o exemplo do meu irmão Elcio, o Elcinho, inclusive, um abraço, Elcinho, tríplice fraterno abraço para você, que
é lá de Belo Horizonte, é da Unilojas, estudou muito comigo sobre práticas que era ensinado na teoria, ele não conseguia atingir e a gente conseguiu se alinhar, né? Então você vai achar um maçom em todo lugar e não é diferente na Igreja Mórmon, né? Mas irmão, de onde surgiu esse mito? Pois onde tem fumaça, tem fogo. Sempre escuto isso quando dou a resposta. E vou falar para vocês de uma vez por todas da onde surgiu esse mito. É bastante simples, gente. Esse mito surgiu em aliás, em março. Vocês me desculpam se a dicção está falhando um pouco, né? Porque tem essa questão, né? Como é que eu posso dizer, esse percalço para enfrentar, mas vamos, né? Porque em março, né, de 1842, em Nauvoo, né, na região dos Estados Unidos de Illinois, e eu acredito que esse nós do final, Illinois não deve ser uma palavra inglesa, né, ou norte-americana, deve ser uma palavra francesa, então a pronúncia pode não ser Illinois, pode ser Illinois, né, Illinois, tem uma forma correta de pronunciar, então fica a dica. Nesse período foi quando Joseph Smith, o fundador da Igreja Mórmon, se tornou maçom. Então isso é um fato. Joseph Smith se filiou à maçonaria. Joseph Smith tinha um irmão que antes dele já era afiliado à maçonaria, e líderes que acompanhavam ele nesse início do mormonismo já eram maçons antes dele. Entendem? Então, esse mito se deve a isto. O fundador da Igreja Mórmon era maçom. E isso, gente, é fato, tá? Para quem já é um maçom, você pode confirmar isso, né? Toda vez que você entra para uma ordem iniciática, você recebe uma ficha de inscrição, não é bagunçado, tem a parte burocrática. Nessa ficha você coloca o seu nome, geralmente anexa uma foto 3x4, né? É assinado com a sua letra, preenche uns dados, às vezes faz um resumo breve da pessoa que você é. Entende? Então existe um documento que prova que Joseph Smith é maçom. Entende? Porque eu sei que ainda hoje, né, por falta de conhecimento, existem ainda pessoas que, mesmo sendo mormons, não sabiam desse fato e tentam negar, né? Falam, não, ele não era maçom, não, a gente não tem nada a ver. Realmente vocês não têm nada a ver, mas o fundador de vocês era maçom, sim. Então, ou seja, tudo não passa de um mito que, inclusive, né, na maioria das vezes, é proposto por pessoas que não conhecem nem a Igreja Mórmon, né, e muito menos a maçonaria, né? Sendo assim, fica evidente que essas pessoas usam a maçonaria como uma espécie de xingo, né, capaz de denegrir a imagem dos mormons. Então o que eu quero dizer com isso, gente? Geralmente quem fala que a Igreja Mórmon é inteira maçônica, ou que todo mundo que faz parte do mormonismo é maçom, é uma pessoa que, nunca foi mormon, não sabe o que acontece lá dentro, não faz parte da religião. Sabe? Quando alguém fala isso para você, pergunta, mas você já foi mormon? Quantos anos? Quem te ensinou isso? Você vai ver que aí a pessoa se complica, né? Não é uma coisa que é fatídica, né? Ela se perde. E também essas pessoas não conhecem a maçonaria. Ah, é? Mas de que loja você é? Com base em que você fala isto? E você vê que a pessoa se perde de novo. Porque no fundo, o que acontece? Essa pessoa, além de não conhecer a maçonaria,
ela imagina na cabeça dela que a maçonaria é um culto do mal, é um culto satânico, e que ela falando que a igreja mórmon é maçônica, ela está denegrindo a imagem da igreja mórmon. Triste, muito triste, é uma burrice sem medida. Eu mesmo canso de falar para vocês que eu faço parte de várias ordens iniciáticas, canso de falar para vocês que estive dentro de diversas religiões, em cargos sacerdotais inclusive, e nunca ninguém me vê denegrindo nem as religiões e nem as ordens iniciáticas. E olha que eu vi muita coisa errada dentro de ambas. Porém, gente, é aquilo que nós sempre costumamos dizer, né? Infelizmente, da forma como as coisas acontecem aqui no Brasil hoje em dia, e no mundo também, mas é que tem outros lugares que é com menos frequência que acontece, né? Então, nós que somos brasileiros temos que nos policiar, né? Vocês estão vendo um exemplo claro acontecendo durante um vídeo meu, né? As ordens, as religiões, às vezes elas não filtram as pessoas que estão entrando. E aí entra alguém que é ruim, e aquele alguém, né, que ele é ruim, acaba denegrindo uma instituição como um todo. E aí não pode, gente. Verifique sempre o posicionamento dessa instituição, se aquele cara ruim foi punido. E aí que pega, né? Porque quando não é também, a população fica indignada e com razão. Fica o puxão de orelha aí para você que é venerável, fica o puxão de orelha aí para você que é mestre de alguma ordem, não se atenta quando isso acontece na sua loja. Isso pega muito mal para a instituição como um todo, para os membros. Nota que eu estou dando um vídeo onde nós somos usados às vezes como de forma pejorativa para prejudicar outras religiões, porque entende? Então, gente, vamos parar para pensar nisso, porque grandes iniciados, grandes pessoas com um trabalho muito sério, muito sincero, com um propósito muito puro, né, muitas vezes se dedicam a colocar a humanidade em ordem, a transferir conhecimento, a fazer a humanidade caminhar para o bem. E eu posso dizer que eu faço parte, por experiência própria, dessas pessoas, sabe? Eu hoje não sou tão importante quanto muitos iniciados passados que eu acredito, mas eu me esforço para ser o melhor que eu posso, entende? Então fica a dica. Esse é o meu posicionamento quanto ao assunto. Desfeito o mito, né? Ou seja, agora que vocês já sabem que o fato de um membro de uma religião ser maçom não torna aquela religião toda maçônica, né? E muito menos que o fato de alguém ter um membro de uma ordem iniciática, seja ela qual for, dentro da sua igreja, não torna a igreja um lugar ruim, algo que seja digno de perjúrio. Pelo contrário, às vezes esse iniciado pode colaborar de uma maneira grandiosa com a igreja. Agora que isso foi desfeito, vamos às verdades, né, ocultas sobre o mormonismo. Isso é importante vocês entenderem, né? Uma dessas verdades ocultas sobre o mormonismo é que é uma religião puramente cristã. O que eu quero dizer com isto? O livro de Mórmon, para quem não leu, ele foi escrito exatamente para desvencilhar a fé cristã da fé judaica. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior, e quem não lembra, vai aqui embaixo na descrição e assiste o vídeo, que a fé católica passou por essa questão de gerar essas distorções, de ter esses enganos, devido ao que? Essa mescla de ser a primeira religião cristã que existiu,
mas utilizando um livro que já era de uma outra religião, que inclusive não era cristã, a saber, a Bíblia, os Mormons resolveram esse problema. Eles, com todo respeito ao que aprenderam com a fé judaica, decidiram optar pelo cristianismo, pelaquilo que é passado no Novo Testamento. E ao escrever o livro de Mórmon, para quem lê, sabe, para quem presta atenção, você percebe que muita coisa foi desvinculada. Os ensinamentos cristãos são muito presentes do início ao fim do livro. Vale a pena você fazer essa experiência e ver com seus próprios olhos, né? Então é uma fé puramente cristã. Ela não tem essa mescla com o judaísmo, né? Outra verdade oculta sobre o mormonismo, né, é que é uma religião que é a mais parecida com uma ordem iniciática, pelo menos dessas religiões que nós temos nesse mundo moderno, né? Então, o que eu quero dizer com isto? Que os Mormons têm um templo, igual acontece numa ordem iniciática. Os Mormons têm uma série de rituais que eles fazem, que inclusive envolve muito da prática da abjuração dentro desse templo, inclusive nas suas casas. Vou dar um exemplo para vocês que eu nem deveria assim tocar tanto no assunto, mas eu sempre me preocupo com a qualidade desse canal, com a verdade desse canal. Todo Mormon tem uma veste, uma roupa de baixo, que ela é abençoada, né? Que ela tem uma ritualística feita dentro dela exatamente para proteger aquele irmão, aquela irmã, aquele membro da igreja das influências carnais, e ela é usada por debaixo da roupa normal. Então fica a dica, se você não sabe, ela é a mais parecida com uma ordem iniciática, sem falar na série daqueles compromissos que eu sempre falo, similares à escola esotérica da teosofia, que você tem que cumprir para conseguir estar naquela religião de forma válida. Então, para quem não sabe, ela é a mais parecida com uma ordem iniciática. Ela ensina, né? Ela é uma religião que ensina a teurgia de forma aberta. Então, o que acontece com o Mormon? Quando você vira Mormon, dentro do mormonismo, você já começa a aprender práticas teúrgicas em toda a sua vivência por lá. Eles têm sala de aula em separado, que ensinam não só os livros deles, as tradições deles, a Bíblia em si, mas uma série de fatores que você pode usar na sua vida para se beneficiar, né, para ter ela protegida. Bem como eles têm diversos missionários que vão na casa das pessoas para ensinar como é que elas fazem para usar esses conhecimentos no seu lar, no seu dia a dia, e ter esses resultados. Então, assim, a abjuração, ela é ensinada de uma forma muito aberta dentro do mormonismo. Bem como, né, é uma religião teúrgica. Irmão Tarsis, o que você quer dizer com o mormonismo é uma religião teúrgica? Simples. Eu sempre digo para vocês que a teurgia, ela é a arte de se relacionar com os anjos. De uma maneira que o quê? Que você começa a se alinhar com os anjos e fazer isso dar resultado na sua vida. Para quem conhece o mormonismo, a gente sabe que o quê? Joseph Smith, ele viu um anjo chamado Moroni,
E esse anjo o guiou até um local onde estavam escondidas umas placas de ouro. E nessas placas continham todo o livro de Mórmon. Muita gente escuta essa história e a tem como fantasiosa. Mas eu faço uma reflexão agora para vocês. Se você faz rituais de magia cerimonial com o intuito de visualizar os anjos e de usar essas influências angelicais na sua vida e tem esses resultados assim como eu tenho, e sabe o que você viu, sabe como você vive, sabe as melhoras que você tem na vida, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, por que isso não poderia ter ocorrido com Joseph Smith? Que inclusive agora você sabe que era um iniciado, que era um maçom. Quem garante para qualquer um de vocês que ele não fez um ritual teúrgico e realmente teve um anjo que o instruiu? Igual acontece com todo mundo que é iniciado nas ordens. Então fica essa reflexão profunda para vocês fazerem. Eu ainda tenho um pouco do mormonismo para terminar. Vou gravar o vídeo ainda hoje. Infelizmente, como eu tive que gastar parte do vídeo, dando aquele recadinho bacana, né, para vocês não ligarem, de eu ter que ministrar essa aula mesmo com um barulho externo, que veio de uma situação que é corriqueira, mas que hoje no Brasil nós temos que aceitar como normal, temos que entender isto. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, vou postá-lo, mas em seguida já vou gravar o restante do material que está aqui, que era para ter sido dito nesse vídeo, se eu não tivesse que gastar um certo tempo com desculpas, com justificativas. Tudo bem? Até lá, gente, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, seja você uma pessoa que está me vendo pela primeira vez, ou uma pessoa que já acompanha o meu trabalho há bastante tempo, sabe, comenta, coloca para mim o que você está achando dos vídeos, aquilo que você usa para a sua vida, compartilha, me traz mais pessoas iguais a você e eu, para a gente fazer com que mais pessoas iniciadas, mais ocultistas existam e menos situações como aquelas que nós não gostamos de passar aconteçam devido a essa instrução, não devido a críticas, a guerra, a desentendimentos, mas devido às pessoas ganharem conhecimento, evoluírem. E por fim, para aqueles que quiserem estreitar nossa relação, me segue no Instagram, @TarcisNefilim, com PH e M no final. Gente, até o próximo vídeo. Namastê e não perde não.